que as narrativas negras precisam ser apagadas? Por que gera incômodo nas pessoas o fato de trazermos o problema do negro para dentro da sociedade? Salve, salve moçada, tudo bem com vocês? Tranquilinhos? Tudo jóia? Que bom estarmos juntos. Eu, professor Bruno Pontes, professor de Sociologia aqui do Não Perca a Cabeça. Hoje vim ter uma conversa diferente, mas super importante, que inclusive nos ajuda muito no repertório cultural, na questão das redações, mas mais do que isso, é um problema que nós temos dentro do Brasil, que é o tema do racismo. Por que falar sobre racismo? Eu estou muito inquieto nesses últimos dias e acho que todos vocês também, né? Quando a gente olha para o Brasil de modo geral, vocês devem estar vendo muitas reportagens, notícias sobre casos de racismo que vêm à tona na mídia. Mais um caso de racismo. Mais 2 vidas interrompidas. Que foi espancado até a morte por seguranças em uma O jovem ainda recebeu ataques racistas. Claro, esses são aqueles que vêm à tona. Existem muitos outros que são silenciados e que não aparecem por aí. E qual que é a grande questão? E eu quero começar essa conversa partindo de um debate muito interessante, anterior à ideia do racismo. O quanto no Brasil hoje em dia falta empatia para as pessoas, né? Que é exatamente a gente reconhecer a dor do outro, entender o problema do outro, né? Cada vez mais a gente tem banalizado as coisas tristes que passam, né? Olhado para isso com uma normalidade muito grande, e eis talvez o grande problema dentro do Brasil. E por que isso? Porque essa normalização de questões sociais, de problemas às vezes sociais, até mesmo problemas que são voltados a uma questão criminal, como o próprio racismo, que é crime, muitas vezes são banalizados. Eles são de algum modo adubados pela ignorância. E isso é um problema pra gente, né? Notícias de racismo são muitas que nós temos. E qual é a grande questão? Quantas falácias nós identificamos nesses debates, né? É normal as pessoas, diante de um comentário sobre uma situação de racismo, falarem assim: ah, mas isso é mimimi, vitimismo. Pior do que isso, né? Falar assim: ah, eu nunca escravizei ninguém, o que eu tenho a ver com isso? Ou ainda, essa é a mais nova talvez aí, né? Falar sobre racismo coloca negros contra brancos dentro do Brasil. Opa, peraí. Precisamos conversar sobre isso com mais calma. Primeiro, trazer um problema para o debate não é uma questão, né? Quando a gente pega o ponto racismo e para falar sobre ele, e vocês sabem muito bem o que significa, talvez você não vivencie por ter um lugar que nós identificamos como de privilégio diante dessa situação. Mas todos nós sabemos identificar isso, e quando não, escutar alguém, principalmente um negro, falando sobre, é muito importante para nós. Mas eu quero trazer um outro ponto aqui para vocês, né? Será que de fato trazer o problema à tona nos coloca num lugar de antagonismo, num lugar de conflito, num lugar de separação? Pelo contrário, né? O que nos separa de fato é a ignorância, a falta de conhecimento, que é o que semeia de fato o mal para todos nós. Me parece às vezes que a gente vive naquela utopia ainda da época que o Gilberto Freire escreveu Casagrande e Senzala. Gilberto Freire, um importante sociólogo brasileiro, né? Que tem uma das principais obras de sociologia do Brasil, mas ele escreve ali de algum modo esse bambo equilíbrio de antagonismos que nós não, né? Que na verdade a história, né, algumas pessoas, e tem muito conflito diante disso daí, colocou como uma ideia de uma democracia racial, de que os escravos, né, e os senhores que viviam dentro ali dessa relação da Casagrande e Senzala, viviam numa relação harmônica, amistosa, querida, e que é mentira. A gente sabe, por exemplo, que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E qual é a consequência disso? Às vezes as pessoas acham que a história, ela é assim, né? Você abre uma porta e tipo, uhul, vida nova, nossa, grandes conquistas, acabou a escravidão, todo mundo tá igual. Brother, acorda pra vida. Tem um livro, inclusive, do Eric Foner, chamado Nada Além da Liberdade, que ele narra exatamente o que foi a vida do negro, né, que recebeu ali a liberdade depois desse processo, né, quando acabou a escravidão. E o que o negro ele recebeu de presente? Nada. Nada. O próprio título do livro já é em si ali um grande debate pra gente, né? O próprio título do livro ele já mostra exatamente o que o negro ganha após o processo de escravidão.
Nada. E às vezes as pessoas, elas têm, sei lá, por ingenuidade, elas acham que a construção social do negro no Brasil, ela vai se dar de um modo muito fácil, de um modo tranquilo, de um modo amistoso e, acima de tudo, né, de um modo igualitário. Não é mesmo. E eu vou te trazer mais dados para a gente poder debater. 54% da população brasileira se declara negra. Qual é a grande questão? Vamos falar sobre representatividade? Nas assembleias legislativas do país, quantos negros e negras ocupam lugares de representação? Nós temos uma política no Brasil, um regime democrático que é representativo, né? É para representar, não é isso? É para ter pessoas que têm ali pautas que dizem respeito à minha vida. Quantos negros nós encontramos nas assembleias legislativas? Mais do que isso, quantos negros nós temos na Câmara Federal? Mais do que isso, quantos negros nós temos no Senado? Se isso não diz algo para ti, você precisa propor uma outra reflexão. É bem importante a gente trazer essas reflexões. Nada tem a ver com vitimismo. Não, pelo contrário. A gente precisa trazer à tona um debate para que todos nós possamos corrigir esses problemas que nós temos dentro da sociedade. Um outro ponto importante, 75% dos negros são mais pobres nas pesquisas, né? Quando nós vamos identificar as questões econômicas do país, 75% são mais pobres. Poxa, isso não lhe diz alguma coisa em relação ao lugar do negro dentro da nossa sociedade? E aí é que está a grande questão. Falar sobre isso não é um problema. É colocar uma problematização para a gente exatamente pensar em como nós podemos superar essas desigualdades que existem dentro do Brasil. Talvez você até fale assim: mas Bruninho, eu trato todos iguais. Que legal, que bom que você trata todas as pessoas da mesma forma. Mas isso ainda não é o suficiente. Nós precisamos, acima de tudo, buscar as nossas vozes, somar ali forças, né? Darmos as mãos para superar os problemas que muitos outros acabam sofrendo ainda ao longo da sua vida por serem silenciados, né? Então, qual que é a grande questão? Quando as pessoas falam, muitas vezes, que falar sobre racismo é mimimi, vitimista, que a pessoa nunca escravizou ninguém, a gente precisa colocar uma questão, né? Será que não é necessário, né, a gente trazer mais falas negras para a sociedade, para a gente entender aí, com empatia, o que é ser negro? Mais do que isso, né? Por que as narrativas negras precisam ser apagadas? Por que gera incômodo nas pessoas o fato de trazermos o problema do negro para dentro da sociedade? Por que muitas vezes as pessoas insistem em negar os problemas que os negros e negras, de um modo geral, passam e vivenciam dentro do Brasil? Fica aí o questionamento para você.